Olá, pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Mental na Geral. Hoje estamos com uma convidada super especial, Janaína Host. Acabei de falar para ela um sobrenome lindo, de origem alemã, e vou dar a oportunidade para ela se apresentar para a gente. Bem-vinda, Janaína. Obrigada, meninos, pela oportunidade de falar assim com psicólogas, né, especialistas, né, em tudo que nos é importante, que é o emocional, né. Para mim é uma oportunidade muito, muito bacana. Então, deixa eu começar me apresentando. Eu sou mentora de carreira, hoje eu trabalho também com consultora em governança, né, e também trabalho nas jornadas de aprendizado para empresas, né. Mas o que mais move mesmo são as mentorias de carreira, né, profissionais em recolocação, transição e, óbvio, também agora em aceleração, né. Então, vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre tudo que está correlacionado ao mundo do trabalho. Boa. E que faz, né, parte das nossas emoções, né. Perfeito, perfeito, Janaína. Conta pra gente um pouquinho o que você vê nos seus mentorados, principalmente, que diz respeito à saúde mental. Como que tá a saúde mental das pessoas que estão querendo se desenvolver? Elas já chegam bem e aí desenvolve, trabalha muito e fica com a saúde mental ruim, ou já chega ruim e aí pior e tem que melhorar no processo. Como que funciona isso? Legal. Eu acho que a gente veio num diagnóstico muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente vê, assim, eu seleciono assim em 3 níveis, né? A gente tem sim, e aqui a gente não está falando só de mulheres, né? A gente tem sim os homens, né? Que não sabem que estão de burnout, só dizem que saem de férias, né? Então, ainda o tema burnout, doenças das emoções, embora a gente já tenha um número mais maduro que diz assim, Jana, por favor, além da mentoria de carreira, por favor, o telefone do psicanalista, né? Então, a gente já vê essa mãozinha levantada numa fala que não sei muito bem por onde começar, se eu vou para o psiquiatra, se eu vou para o psicanalista, ou se é só um mundo do trabalho, ou se eu só tenho que mudar de emprego. Então, eu acho que essa fala hoje cai muito no meu banco, né? Muito nas minhas conversas, né? O segundo movimento é aquele profissional um pouco mais jovem, 33, 27 anos, começou a sentir assim, teve o primeiro burnout e disse, agora eu vou mudar de emprego. Ele sai desse emprego que deixou ele no movimento de burnout. Ele vai viajar, ele entendeu que ele precisa dar um tempo, né? Muitas vezes ele se trata, dá esse tempo e quer voltar. Quando ele volta, ele já sente que ele não é mais o mesmo. Como e por que eu começo? E aí eu fiz essa pergunta hoje de manhã para uma profissional que estava exatamente com essa perspectiva, e ela me disse assim, pois é, eu entendo que a empresa tem um onboarding, tem um movimento de chegada, mas sabe, Jana, eu não quero passar por isso de novo, e eu sinto que eu preciso me organizar. Então, sob o ponto de vista de empresas, a gente também jogou um pouco dessa responsabilidade da carreira, que já não é mais sobre o cargo e a remuneração, mas sim sobre o desenvolvimento na mão do profissional, né? Tira essa responsabilidade da empresa. Tira a responsabilidade da empresa. Por outro lado, a empresa também precisa entender que se a gente está falando de eficiência e eficácia, já não somos mais os mesmos. Então, esperar com aquele kit maravilhoso, né, de $1 milhão, né? Só isso já não faz mais efeito para os profissionais. Então, a gente precisa cuidar, sim, da saúde emocional, da chegada, dos medos, das coragens absurdas que a gente tem quando a gente começa uma nova posição e, de certa forma, já que a gente fez aquele hunting, né, já que a gente fez aquele processo seletivo todo muito bem qualificado, por que não cuidar dessas pessoas? Engraçado, às vezes a gente volta a velhas coisas, né? Eu me lembro que nos anos 90 era muito comum a gente ter os grandes programas de trainees, que a gente tinha essa preocupação da chegada das pessoas na empresa. E lá pelas tantas a gente meio que esqueceu disso. Me parece que a gente caminha de novo para esse, peraí, né? Que a gente já sabia fazer isso antes, né? Então, cuidar para que esse líder que está recebendo essa pessoa também esteja preparado para ouvir as coragens que esse profissional tem. Não somos mais os líderes, não são mais mando e comando, né? E é difícil, às vezes, a gente entender que, mesmo não sendo mais mando e comando, lá pelas tantas é importante
que ele ajude esse profissional que está chegando a ter um pouco mais de entendimento de quais são as tarefas que efetivamente ele tem que ter, o que é tangível das entregas que ele precisa fazer e ajudar um pouco nesse aculturamento do profissional, que às vezes fica assim, parece, Janaína, que todos os meus colegas estão querendo que tudo dê errado. Parece que o meu chefe não quer que eu dê certo, né? E eu faço sempre essa brincadeira do chefe, do líder, né? Porque parece que o meu chefe, se eu vou contrapor ele e eu não posso, né? Então eu acho que a gente de novo trouxe e precisa desse olhar da saúde mental, mas acho que a gente precisa dar um passo um pouco atrás nesse processo, que é o processo dos acordos e combinações. Então eu chego para trabalhar na empresa, qual é o acordo, como é que é o jeito da empresa? A gente não está falando de investimento, que já passamos de fase, né? Porém, entretanto, todavia, às vezes é importante a gente falar como que as pessoas se comportam, que tipo de fala, que tipo de estrutura, né? Eu estou participando, estou finalizando meu curso de governança corporativa e a gente estava falando um pouco sobre essa questão do respeito, né? Essa questão da forma como a gente aborda e chama as pessoas, né? Porque o quanto isso, de certa forma, nos resgata com uma coisa que é um pouco de hierarquia que também não faz tão bem, mas também não faz tão mal, né? Então esse rearranjo dos acordos e combinações me parece que precisa voltar. Acho que o tema de saúde mental também me parece resgatar um pouco nesse sentido, né? Tem uma frase que nós gostamos muito: o óbvio precisa ser dito. Sim. Perfeito. Né? Então, até nós, né, Lino, com os pacientes, a gente percebe qual é o paciente que precisa de um acolhimento melhor quando ele chega na recepção. Oi, tudo bem? Você tá bem? Nossa, você tá muito elegante hoje, parabéns, né? Então, pequenas palavras, a gente sabe que esse pequeno movimento faz a diferença para aquele paciente. E eu acredito que é muito parecido no mundo corporativo. Sim. Né? Então, eu tenho um líder. Então, ele tem que perceber os sinais do funcionário que está chegando, né? Entendendo, hoje ele está um pouco apático. Já faz dias que ele está isolado, ele não está querendo falar. Vou conversar com ele, eu vou chamar. Então, essa questão... Pergunta simples, né? Como que você está? Como que está esta tarefa para ti? É diferente daquele, oi, tudo bem? Exato. Porque a pessoa responde tudo. Né? E aí, que é legal, me né? conta como é que tá essa tarefa para ti. Me conta o que está sendo mais difícil nos dias de hoje. O que está acontecendo dentro desse teu novo jeito de trabalhar, porque às vezes ele trabalhava mais isolado, né? Estava trabalhando só de casa, agora está no presencial, ou está no híbrido, né? As pessoas ainda estão um pouco nesse movimento de eu tenho que concordar com um jeito, tenho que concordar com outro, né? A gente, tudo meio assim, ou é uma coisa ou é outra. E, na verdade, a nossa composição, eu brinco, né, na nossa carreira, a vida ela é composta, eu gosto muito da temática do life design, né, onde o desenho de vida, ele se compõe também ao trabalho. E a gente sabe que, no final do dia, a gente entende também que, nos últimos tempos, 80% da nossa satisfação, ela vem pelo mundo do trabalho, né? A gente foi criado, minha filha, você pode casar, você pode ter filhos ou não, que, né? Felizmente, eu acho que para nós mulheres isso, de certa forma, foi um pouco libertador, um pouco dramático, porque a gente já não sabia se escolher, não casar, escolher, não ter filho, também era um outro drama, que tipo assim, meu Deus, será que não vou me condenar? Será que eu não vou me condenar depois, né? E eu brinco, né, no meu caso, assim, eu brinco, né, a gente tem diferentes formas, né, de ser, né, e as transições, elas acontecem no contemporâneo, né, e o contemporâneo traz isso, né, nós vamos casar mais vezes, porque as nossas relações são compostas de diferentes coisas, então a gente também vai mudar mais vezes de trabalho, a gente vai querer se desafiar, e aí as pessoas me dizem assim, nossa, Janaína, mas eu mudei a minha carreira. Mudou o quê? A carreira, ela é única, né? Você vai ter diferentes composições ao longo da tua carreira. Então, às vezes tu vai ser especialista, às vezes tu vai ser generalista, às vezes a tua cadeira vai ser de liderança, e por vezes você vai estar atrás da mesa
liderando um projeto um pouco mais sozinho. Desenvolvendo, né? Vou voltar um pouquinho nessa questão dos 80% e a satisfação só pelo mundo do trabalho, né? A gente aprendeu que tá muito feliz, tinha que estar 100% feliz no mundo do trabalho, né? Outro dia uma cliente me disse assim, parece que a gente tem que ser instagramável. Eu digo, pois é, mas olha só, quem é que trouxe isso para nós, né? Ah, porque eu tenho que ter propósito no meu trabalho, propósito no trabalho. Vamos lá. Adoro um dicionário, né? Um negocinho antigo que a gente vê, a premissa, Tal do Aurélio, né? Tal do Aurélio, Seu Aurélio. né? Isso. Wikipédia, né? Essas coisas, né? Então vamos lá, vamos para a essência da estrutura da palavra. Propósito é aquilo que a gente se propõe a, né? Então, propósito e boleto, né? Eu brinco sempre, né? Então, propósito é aquilo que a gente se propõe, porque afinal de contas a gente gosta de tomar um vinhozinho, a gente gosta de passear, a gente gosta, né? Até quem gosta mais dos esportes radicais, uma bike, né, tem o seu valor, né? Quem compra bike para andar de bike, né? A raquetinha de beach tênis, que não é barata, isso, né? Que é o que o pessoal tem gostado. É isso aí, né? E fazer nada também, porque a gente gosta de morar bem, a gente gosta de coisas que nos compõem, a gente tem o desejo, a gente tem a vontade de ter as coisas, então os nossos sonhos, os nossos desejos, eles são propósitos. Então vamos lá, propósito é aquilo que a gente se propõe a fazer. Veja bem, nós enquanto profissional, a empresa, ela tem problema, ela precisa de solução. Então lá pelas tantas a gente tem que entender que nem sempre é o parquinho, né? Que vai ser assim, muito legal a gente ser feliz e amoroso com todos os coleguinhas, com o líder, com quem está do lado, com as áreas parceiras. E olha só, ser 100% no mundo do trabalho, com todos os públicos envolvidos, né, com todos os stakeholders, se a gente quiser trazer um nome bonitinho aqui, fornecedores, o nosso time, os líderes, né, o chefe do chefe, não vai dar ruim, porque a gente está falando de quê? De pessoas que nem sempre estão bem. Umas vão estar melhor, outras não estão melhor, não sei o quê. Alguém, né, teve um filho que de manhã estava com febre e não está no melhor dia, né? Então, a gente precisa entender que cada um tem o seu cada um. E depositar esses 120% de energia e de realização no mundo do trabalho também é complexo. Ah, Janaína, mas eu estou numa fase que eu preciso juntar dinheiro. Legal, mas olha só, a carreira não é só a rentabilidade econômica, sim, né, financeiro, mas ela também é emocional e ela também é intelectual. Então, por vezes, a minha satisfação, muitas vezes, vai vir por um trabalho que eu dou numa composição adicional de um treinamento que eu faço em sala, que não é a minha atividade principal. Eu não preciso estar só focada no mundo do trabalho. A gente não tem mais as atividades sociais, né, aqui, né, vamos fazer um rolezinho aqui rápido, né, quem aqui não teve mãe que participava? Do grupo da igreja, do grupo do Rotary, vamos distribuir pãozinho pela rua, né? Gente, é sobre isso. Então, o senso de realização e de proposição também está na satisfação de realização. E a gente fala assim, não, mas tem que ter propósito. Então, se não tem propósito, não vou trabalhar. Claro, é uma escolha. Se eu consigo alinhar aquilo que eu melhor faço no segmento que mais eu amo, show de bola, provavelmente tu vai conseguir conectar as duas coisas. Mas será que a gente vai conseguir fazer isso o tempo inteiro, 100% do tempo, com 100% das pessoas? E aquilo que você falou, será que isso paga os meus boletos também, né? Às vezes não, né? Pergunta que não quer calar. Às vezes não, né? Eu brinco, mesmo o cara que é cirurgião, né, que é aquele cara que vai estar lá operando o joelho lá, que a gente paga, né, uma fortuna porque ele sabe apertar o parafusinho certo ali, talvez assim a 18ª cirurgia que ele faça, ele já diz assim, ai meu Deus, né, o que eu faço amanhã de manhã, né? O que a gente não pode é deixar de ter esse olhar um pouco mais holístico, né, das percepções dos nossos limites. Trabalhar a mais durante um tempo num determinado projeto significa que tu também está aprendendo um pouco mais sobre aquela temática, mas não precisa ser 100% do tempo, 100% da tarefa. Sim. E o quanto a gente também, isso é
a exigência da empresa ou a gente também está ocupando um espaço vazio de outras coisas que a gente não tem? A dificuldade de colocar um limite, né? Então eu tenho um projeto para entregar, eu vou trabalhar um pouco mais intenso, mas é um período. Exato. Né? Tem o começo, meio e o final. Exato. Então, a hora que eu acabei, não tem uma necessidade. Mas se a pessoa continua, aí a gente cai naquela famosa perguntinha. Qual é a sua necessidade por trás disso? Exato. E quando a gente percebe, é realmente aquilo que você acabou de falar. A pessoa vai tampando buraquinhos dela. Exato. Em relação a essa parte. Então, aquela nossa participação na comunidade, né? Eu brinco, eu moro no condomínio mais louco que a loucura, né? Mas todos são muito do interior e todos têm uma questão que eu acho que ajuda muito, né? Cada um tem o seu BO, cada um tem o seu, a sua questão. Um tem filho pequeno, o outro pai mora junto, o outro tem não sei o quê. Então, tem essa conexão e o senso de comunidade, né? Você tem um jogo que tu vai contribuir com o outro de uma forma diferente. Ah, Janaína, mas eu não conheço ninguém, como que eu desço? Ué, descendo. Desce e conhece alguém. Desce dá aí, um bom dia no elevador, que é uma coisa que tá cada vez mais rara, né? E esse senso de proposição, a gente brinca no nosso condomínio, né? O pessoal desce pro pet, conta aí quem tu é, né? O que é que tu faz, né? E eu chamo muito para isso, porque em geral a gente tem pessoas, né, vocês lideram bastante esse tema, eu acho que a gente vive um mundo em que a gente não tem uma coisa um pouco silenciosa, né? Que são os suicídios, né? A gente ouve mais claramente, meio abafado, foi a fulana, foi a mulher do fulano, mas tudo meio abafado, nunca nada está relacionado, né? Então a gente muitas vezes como vizinho, a gente não percebe a dor do outro e aonde que acontece. Sim. Às vezes acontece não no mundo do trabalho, mas acontece na casa por um episódio, né? Que tem uma correlação com o mundo do trabalho. Então, por vezes, a nossa responsabilidade do outro de dizer assim, escuta, você realmente está bem? Será que eu posso te ajudar com alguma coisa? Né? Como é que está o teu dia? Né? Mas as pessoas não querem se dar esse trabalho, né? Aquela coisa do não mete a colher, né? Fica no oi, tudo bem. E cada um fica no seu cada um, né? E eu acho que acho que a gente de novo volta para um caminho de social, de senso de preservação do outro. E aqui não está correlacionado a homem, mulher, não está correlacionado a mais novo, a mais velhos. Não, eu acho que a gente tem que ter um olhar e uma composição que saúde mental, ela está correlacionada em todos, em diferentes proporções. Não é porque eu não tenho filho, não é porque eu não estou casada, que eu não tenho uma possibilidade de um colapso, né? O que é o burnout se não um colapso, né? Eu gosto muito da terminação, colapsou. Né? Se a gente olhar assim, para esse sistema com mais delicadeza, assim, com mais nível de detalhe, a gente vê que é um ciclo, porque a fase adulta já é uma fase de um afastamento social. Sim. Né? Quanto mais a gente envelhece, mais a gente vai se afastando, porque no contexto de adolescência, de infância, a gente está na escola, depois a gente vai para a faculdade, e a gente vai para o cursinho de inglês, e aí tem os amigos de vários grupinhos, então a gente está muito inserido socialmente e isso diminui na fase adulta. Então, esse senso de comunidade que você traz tende a diminuir. Sobra o quê? O trabalho. O trabalho envolve várias crenças. Crenças de autocobrança, principalmente, que eu não tô dando conta, síndrome do impostor. Né? E aí, o que me sobra? Será que eu tô pronta? O que me sobra? Eu não gente, tenho... aos 33 nós vamos estar prontos para ser um diretor, para ser... E quanto mais alto, né, esse galgar dentro das organizações, mais complexo vai ficando também, porque esse é um ponto, né, na mentoria de carreira eu atendo muito o C-Level, né, que é o superintendente, o presidente, o diretor, e eu vejo quão solitário esse senhor, essa senhora são. Por quê? Porque muitas vezes eles estão chegando no ambiente de trabalho em que já tem 5, 6 pares instalados, e agora eles chegam, coleguinha não é muito amigável, né? Então, vai aprendendo, né? Dificilmente a gente tem aquele onboarding de dizer assim, mano, chega aí, vamos tomar um café,
Me conta o que é que tu faz, me conta o que tu tem de expectativa em relação ao ambiente. Sim. Então eu acho que se a gente começa a colocar um pouquinho de dose de humano, Uhum. né, de sermos quem somos, né, acho que está dentro também da nossa rentabilidade emocional, Perfeito. a nossa doação, né, e um senso de preservação do outro. Já não somos mais os mesmos, né? Outro dia eu ouvi de uma estrutura de um pessoal da psicanálise, né, que fala muito sobre o contemporâneo, eu gosto muito desse tema, que efetivamente vamos casar mais vezes, vamos ter mais e diferentes problemas mais vezes, né? Então que a minha geração, né, eu sou mais 50, a gente é a geração sanduíche, que meio cuida dos filhos, sobrinhos, tá? Porque não tivemos filhos, enfim, ou cuidamos dos nossos enteados e tal, mas vamos cuidar dos nossos pais, né? Mas a gente ainda tem aquela, e eu já vejo coisas diferentes, né? Então, em geral, outro dia eu estava conversando com um amigo, ele contando a experiência dele, que a mãe teve um problema, uma esquizofrenia, muito jovem, aos 60 anos, faleceu há pouco tempo, com 93 anos. E o irmão não conseguia lidar com isso. Já na sorte que eu fui muito safo, meu irmão não conseguia lidar com a finitude da nossa mãe. Uhum. E eu tive que liderar esse assunto de em algum momento, a escolha para ela estar numa clínica, por uma segurança dela, porque por um monte de questão. Então alguém tem que lidar com esse processo. Agora, para esse irmão que não está participando muito do evento, será que ele também não tem que entender como é que ele pode compartilhar esse movimento, né? Ah, não, fulano se vira, a filha dele está grande, ele não tem nada para fazer, ele que fique 120%. É pesado para todos, né? A gente vê os divórcios muito pesados e as crianças ficam nesse rolê, né? De quem que fica, né? E esse movimento tem impacto. Gente, não, somos únicos. Como é que a gente vai 100% para a empresa se a gente naquele dia o filho está com febre, a gente não sabe o que está acontecendo, ele acordou choroso, não sabe o que está identificando. Então, talvez aquele dia a gente tenha que dizer: fulano, tu é meu funcionário aqui, deixa eu te dizer, vai cuidar do teu filho, bota ele embaixo do braço, leva ele no pronto-socorro, fica tranquilo, trabalha Sim. de casa, né? Trabalha de casa, escolha qual das reuniões que tu vai participar. Eu venho para a reunião para ti. Esse é um movimento protecionista? Não. Esse é um movimento de cuidado. Sim. Aquele cara que está chegando para trabalhar conosco, me conta como é que está o teu ambiente, que dor que tu está sentindo, né? E eu vejo muito esse movimento assim da autocobrança. Não, o cara tem que entender que ele está aqui trabalhando. Tá, mas ele é gente, ele é humano. E quantos de nós não somos gratos? Eu lembro que há muitos anos atrás, minha mãe já faleceu há muitos anos, e meu chefe na época disse assim: tu fica em casa, nessa fase final. Eram uns 3 dias antes, mais ou menos, da minha mãe falecer. A empresa nunca ia trabalhar. Eu realmente tinha meus limites com aquela organização. Mas eu nunca vou esquecer do carinho que foi. E toda vez que eu tenho que comprar um carro, minha preferência é comprar naquele grupo de concessionárias, porque de verdade vai ficar para sempre na minha memória afetiva. Quantas memórias afetivas a gente deixa no mundo do trabalho? Sim. E também, hoje em dia, as pessoas falam a questão da empatia. A empatia vai muito além de me colocar no lugar do outro, é alteração. Eu realmente me responsabilizar em ajudar aquela pessoa e deixá-la trabalhando em casa, porque hoje ela não está no bom dia. Ela não vai me entregar talvez 100%, porque a gente nunca vai entregar 100% todos os dias. Mas se naquele dia ela me entregar 80%, 70%, tá ótimo. Exato. Eu gosto muito de uma temática que eu chamo de vulnerabilidade e responsabilidade. A gente precisa entender que no final do mês, no final do dia, no final do ano, a empresa ela tem resultado para entregar. Afinal, ela nos contrata para que nós possamos, né, salvaguardar os seus problemas e trazer novas soluções, certo? Para isso a gente paga o boleto, pagou a viagem, né? Aquela história toda do propósito. Bom, mas ser responsável também significa que eu tenho um olhar do outro, que é esse olhar da empatia, dizer assim: tô vendo que hoje não vai rolar, né? Tô vendo que hoje tá pesado para ti. O que tá pegando? Qual é o ponto? Não tô bem, eu tô com dor de cabeça, eu tô com um sintoma de... E tá tudo bem.
não estaremos bem 100% do tempo. Acho que um pouco da pandemia, um pouco do Covid nos trouxe um pouco sobre isso, né? Sim. Mas lá pelas tantas a gente esqueceu. Como assim tu não vai estar naquela reunião? Como assim tu não tá naquela coisa? E quando a gente vê assim esses ambientes que estão híbridos ou só online, por vezes a gente vê a ausência de combinação, né? Então, mas eu não estava bem. Por que tu não participou da reunião? Porque eu não estava bem. Combinações, acordos e combinações. Quando tu não estiver bem, fulano, e não estaremos bem, avisa para mim, eu posso me organizar e participar dessa reunião. Talvez ela não seja importante enquanto área. Mas eu sempre vou, para que eu preciso te avisar? Né? Comando e controle, a gente acha que o chefe está nos controlando, né? E na verdade tem um posicionamento estratégico, tático, que pode vir a partir daquela reunião, né? Então, aquilo, o que não é dito, né? O que não é falado, o que não é combinado. Então, essas conversas precisam vir, porque essas conversas vão vir lá na frente, na avaliação de desempenho, onde eu tenho que escolher alguém para ganhar um bônus e outro não. Então, aí eu trago aquelas coisas não resolvidas para justificar uma coisa. O dia do santo desconforto de toda a empresa é o dia da avaliação de performance. Sim, né? sim. Eu imagino que no consultório também deve aumentar o número de visitas também, Sim. né? Conversas difíceis são importantes, né? Então, mas são prévias? Eu não preciso esperar a minha avaliação de desempenho para eu entender, nossa, por que eu não falei naquele dia para o meu chefe? Exato. Né? Então, eu preciso ter conversas difíceis prévias. Isso. Né? Eu falo que a avaliação de desempenho é o mesmo cenário de uma demissão. A demissão é a finalização de um processo que teve conversas difíceis, que teve acordos que não foram cumpridos, de ambas as partes. Então, quando o líder ele vem trabalhando, olha, fulano, eu acho que aqui não está dando certo aqui não está dando certo ali, e muitas vezes o profissional diz assim, tem razão, sabe qual é? É que eu não gosto do que eu faço aqui, nesse momento. Então, todo mundo tem a autorresponsabilidade, né? E também a sua percepção de entender que a partir daquele momento não dá mais para seguir. O que não dá, né? Que é o que eu brinco da responsabilidade, da vulnerabilidade. Eu não posso ficar o tempo inteiro achando que eu sou vulnerável sozinho o tempo inteiro, 100% do tempo. E o meu time, os meus pares, o meu líder que se vire, né? Eu já vi e vejo muito isso na mentoria de carreira, muitos líderes com a reclamação de Jana, mas a minha equipe parece que não funciona. A minha equipe, eu entrego tudo, então é o chefe que ele acaba fazendo toda a tarefa de toda a equipe, mas a minha equipe não tem um senso de responsabilidade que até a semana que vem a gente precisa trabalhar esse projeto, entregar que esse projeto tem a ver com tal coisa que vai acontecer tal dia, né? Porque todo mundo sentou e disse, eu sou vulnerável. Alguém não está sendo... Será que todos estamos sendo vulneráveis proporcionalmente dentro desse time? Então eu percebo uma queixa muito grande desse líder, que muitas vezes tem pessoas na sua equipe que não estão totalmente prontos, que por uma imaturidade de não saber como fazer, caem nesse movimento da vulnerabilidade em massa e que não resolve muitas vezes para aquelas pessoas que efetivamente estão precisando serem cuidadas. Sim, e eu acho que existe um receio, talvez até uma reatividade dentro disso que a gente está falando de vulnerabilidade, empatia, de que se eu for empático com a outra pessoa que demonstrou vulnerabilidade, eu vou achar que ela sempre vai ser assim. Então, toda vez que o filho dela tiver com febre de manhã, vai ser essa situação. E aí entra até a responsabilidade, a maturidade que você também está trazendo. E quem de fato está em burnout, ou quem de fato está enfrentando uma doença porque por um determinado período a pessoa sai daquele movimento natural dela, né? Eu vejo que essa pessoa é a que tem maior dificuldade de efetivamente assumir o que de fato está acontecendo. Então, eu fico muito atenta, porque no final do dia, nas mentorias de carreira, eu sempre procuro falar que as doenças emocionais, elas
começaram a ser melhor tratadas e mais direcionadas. Então, hoje a gente tem psicólogos, a gente tem psicanalistas, a gente tem psiquiatras, né? E acho que esse olhar do ambiente, ele nos fortalece muito, porque efetivamente quem está doente nem sempre consegue comunicar, né? Perfeito. Que pistas, né, que a gente tem. E é difícil a gente olhar os sinais, né? As pessoas precisam entender qual é o sinal do outro. E a pessoa que está em burnout, ou qualquer outro tipo, né, de questão emocional, ela precisa primeiro aceitar, né? Então, eu só vou conseguir mudar se eu aceitar que eu não estou legal, que eu estou sentindo ansiedade, depressão, qualquer outra emoção que está numa dose bem elevada. E a gente só muda, né, se a gente aceita. Então, a gente tem muito esse pressuposto, né, na terapia comportamental dialética, que eu só consigo realmente sair de onde eu tô se eu conseguir aceitar a minha condição. Aí o movimento acontece. Sim. Aceitação e mudança. Não existe, né, mudança sem aceitação, e sem aceitação não tem mudança. Então, tem que ter os dois aí. Perfeito. Mas é mais fácil culpar o outro, né? Com certeza. Sim. Porque já vem É a do padrão, transferência, né? de comportamento. Mas é o meu chefe que é isso. Mas é o meu líder. Mas e você? Seu chefe é o seu O que chefe, é teu do processo, né? Então, E não é se ele que tá você- aqui na terapia, né? Se você Você. está sentindo isso, então aí não é um problema seu. Sim. Não é mais o seu chefe. Aí Sim. sim você tem que identificar qual que é o seu Sim. problema. E esses impactos, claro, vão acontecer no aspecto da família, né? Para quem é mãe, para quem é pai, para quem é irmão, para quem é tio, não tem jeito, né? Cuidando daquele. Tem momentos, e vão ter momentos da vida que a gente vai estar focado um pouco mais e um pouco menos, né? Eu brinco que a turma que está fazendo mestrado e doutorado, né? Eles vivem aquela coisa, aquela síndrome maluca, assim, tem que fazer, né? Então, enjaula a pessoa numa casinha, né? Até ela entregar a tal da tese, né? Porque tem duas sofrências, né? Até conseguir aprovar o projeto e depois a execução. Sim. E eu vejo essa lógica como uma lógica de que quem está junto no rolê, né, precisa acompanhar. Então, se a tua esposa, o teu namorado, a pessoa que está contigo resolveu aceitar o senso de propósito, porque é isso, né, gente? Quando a gente está com alguém, a gente tem que aceitar o senso, as invenções do outro, né? Senão não tem graça, né? Como é que a gente se apaixona se a gente não se apaixona pelos sonhos do outro, né? Como é que faz? Então, eu acho que aqui, às vezes, o combinado também tem que fazer sentido, né? Eu vejo muitos profissionais dizendo assim, Janaína, mas eu tinha feito um acordo com o meu cônjuge, né? Que agora eu não ia mais trabalhar em empresas que me tomassem 120% do tempo. Bom, vamos lá. Será que as empresas que tomam 100% do teu tempo, ou será que a ocupação do teu tempo se dá pelas empresas? Sim. O que é teu desse processo? Que gatilhos é que te trazem para esse movimento do excesso de trabalho, excesso de tarefa? Não pode deixar que eu sou a pessoa que levanta a mãozinha o tempo inteiro. Não, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu faço. E não tem um senso de distribuição de dizer assim, opa, peraí, gente, olha só, tá indo pro final do processo, eu tô com essa e essa tarefa. Quem pode me ajudar nesse processo? Sim, perfeito. Porque se a gente levanta a mão, a gente tem a incompetência, a gente tem o quê? A síndrome do impostor, você não te dá conta, então eu não posso. Aí eu prefiro controlar tudo, fico com uma autocobrança e um perfeccionismo que não existe. E nem entrego ninguém bem é aquilo que eu perfeito, tenho. E eu não faço nenhuma coisa muito bem nem outra. Então, denegar não é sinônimo que eu sou incapaz, que eu não sou boa o suficiente, que eu não dei conta. Não, você apenas está pedindo ajuda porque você já está sobrecarregada. Eu não sei qual eu tenho uma percepção que a gente, e eu estou muito feliz que a gente tem falado muito de saúde emocional pelo mundo do trabalho, porque eu acho que, na verdade, o que está acontecendo é que o tempo de concentração das pessoas está maior no mundo do trabalho, porque a gente está nessa paranoia de só o trabalho, né? 80% no mundo do trabalho. Então, eu acho que a gente precisa estar mais atento nesses movimentos das quietudes, né? É o cara que está quieto, é aquela pessoa que está ali tracionada e que muitas vezes, se tu for olhar assim,
Eu gosto de, tem licença poética aqui para trazer alguns casos, né? E às 7 horas da manhã de um dia, eu recebo uma ligação de uma profissional que ela era diretora de uma das maiores fábricas, um desafio gigante, feliz da vida, uma realização profissional incrível. Então ela sai de uma fábrica pequena e vai para uma fábrica que tem lá 5 mil pessoas que estão sobre a batuta, está sob gestão dela. Então uma coisa é eu gerenciar 100, a outra coisa é eu gerenciar, sei lá, 5 mil pessoas. Então, até para, né, para não deixar ninguém aqui vulnerável ou exposto, né? E ela me disse assim, Jana, mas eu era muito mais feliz quando eu morava no interior no interior de São Paulo. E eu morava sozinha, meu cônjuge, meu marido morava em outra cidade e a gente se via, era muito mais intenso. Agora eu tenho a casa de 300 metros, antes eu tinha um apartamento de 30. Agora eu tenho 2 filhas e meu marido mora junto. E aí ela trouxe aquela coisa das nossas composições. Eu não dou conta de chegar em casa, preparar o material do dia seguinte, da apresentação, pela primeira vez eu não fiz, e eu ainda tinha que me dei conta que eu tinha que apresentar o material, eu tinha banho para dar na minha filha, eu tinha comida para fazer para ela, para o meu marido e para todo mundo. E aí ela disse assim, meu marido olhou para mim, o que tu quer que eu faça? Eu não sei, e desabou a chorar. E ela me liga no outro dia, eu acho que eu vou pedir a conta, porque eu não aguento mais, onde já se viu. Eu tô aqui dentro desse movimento, que eu não preparei a apresentação, minha apresentação do século, e eu não apresentei. E eu disse, olha só, nosso contemporâneo saiu de 30 para 300. Tu tem a tua casa própria, antes tu não tinha filhos, agora tu tem. Teu marido morava em uma outra cidade, se viam a cada 3 meses. Então, concorda que o teu ambiente mudou? Como é que tu tá fazendo a tua gestão de vida para o trabalho? Então, é o caótico, né? Eu gosto muito da terminologia do caos, né? O caos, quando a gente desmistifica o caos e a gente bota assim, meu Deus do céu, por onde que eu começo, né? Destrói as caixinhas, abre as caixinhas, a gente tem esse movimento, né? Eu brinco que a vida da gente são diferentes Legos, né? São muitas caixinhas. Parece que a gente ganha as caixinhas dos Lego ao longo da vida. E lá pelas tantas, não sei mais de que peça é o quê, de que movimento é o quê. Tá bom, abre as tuas caixinhas de Lego, constrói quem tu é hoje, mas olha o que precisa te compor, né? Talvez precise chamar a melhor amiga da tua babá e dizer assim, deixa a comida pré-pronta para mim, eu gosto disso, disso, disso. Deixa ela dar o banho e tu vai ter um tempo com a tua filha de qualidade, de senso de presença. Vai ser menos mãe porque não deu banho, né? Ou vai ter mais, mas a gente vem com as premissas do quê? Da tarefa. A gente tem a tarefa de casa, a gente tem a tarefa do trabalho, a gente tem a tarefa da tarefa da tarefa. E às vezes a gente não esqueceu desse tempo, assim, que peraí, a nossa vida já não é mais, né? Tem um móvel no meio da sala que ele não precisa exatamente estar no meio da sala, entende? Quem pode me ajudar a tirar esse móvel? Quem pode me ajudar? Eu não estou com força. Isso. E aí foi muito legal, porque, gente, eu não sou psicóloga, mas naquele momento foi o que eu disse, e tem a terapia. Então, já marquei para segunda-feira, que ótimo. Traz para ela a gestão do teu tempo. Como que tu organiza a gestão do teu tempo para te sentir com senso de presença contigo, com a tua filha, com o teu marido. Essa é a composição. Mas as minhas pessoas também. Vai lá, delega. Tu tá delegando? Não, às vezes eu me sinto fazendo as tarefas que eu fazia quando eu era coordenadora. Bom, né? Então crescemos, não somos mais os mesmos. O que a gente abre mão? O que a gente ensina pro outro, né? Porque a gente é meio disso assim, não tira os meus brinquedos, né? Não deixa, a gente não solta os Legos, né? Para ganhar novas construções, né? E então a gente... Vamos amadurecendo, vamos ganhando e perdendo coisas, mas a gente não pode cair na comparação, né? Então, hoje estou casada com 2 filhos, e não, mas quando eu era com 30 anos, eu conseguia gerir. Ok, tudo bem, né? Mas hoje quem você é hoje, né? Quem você é hoje, né? Quem responde o teu amálgama, né? Eu gosto muito daquela frase que diz assim, né? A gente nasce e a gente morre sozinho, né? Ao longo do percurso a gente vai nos compondo
o quem a gente é, o que a gente resolve, quem a gente vai carregando por perto, né? Mas lá pelas tantas a gente precisa olhar que aquela composição já não faz mais sentido. A gente esquece que, né, é muito fácil, né? A gente gosta muito de, né, aos 4 anos a gente quer ter 11, aos 11 a gente quer ter 16, aos 16 a gente quer ter 32, e pai, aí vem os 50 a gente toma um choque, né? Não fiz tudo isso que eu queria, e não volta mais, o tempo tá curto, e vamos lá, eu brinco, né, tem a síncope, né, tu faz 50 e tu tem um ataque cardíaco, um AVC, que te reconecta com a tua alma, né, enfim, eu fiz 50 em dezembro do ano passado, e eu tenho uma amiga que ela trabalha num projeto que é os 50 tons de glamour, e ela sempre fala, não foi libertador? Eu digo, foi ótimo, foi libertador, porque, é o seguinte, vai ter um monte de coisa que não vai estar pronta, e a gente vai estar se reconstruindo, e a delícia da vida é isso, né? Outro dia encontrei uma pessoa com 63 anos, que ele começou a treinar aos 50 anos. Eu falei, nossa, ainda tá em tempo? Não é? Né? Isso é muito legal, né? Então olha tu vê o estereótipo, não por bonito ou feio, não, mas é o estereótipo da saúde, assim, o quanto ele tá produzindo, o quanto ele tá intelectualmente ativo, né? E tudo mais, né? Então isso é muito legal, né? Porque é tão bacana, né? E a gente olha as histórias, né? O Walt Disney, né? Eu gosto muito de contar a história do fundador do Yahoo, quando monta o Yahoo, né, quando um dos sócios, ele tinha 72 anos, né? Então, tudo bem que a gente já nem sabe mais o que é Yahoo, né? Mas para quem mas existiu, um pouco mais sucesso, contemporâneo, né? meu, sabe, né? Mas é isso, né? Eu acho que a vida é essa constante reinvenção. E o mundo do trabalho também tem essa composição. E a gente ainda vive no modelo que, assim, eu preciso ser estagiário, supervisor, coordenador, e o meu gestor me botou num negócio agora que eu tenho que ser especialista, e tu fica assim, e agora que eu não vou ter mais pessoas, o que eu faço, né? Eu tô vivendo, eu sou um impostor, que não tenho mais equipe. Não, é um melhor projeto, com maior técnica, com uma exigência de penso estruturado, e eu não estou com tudo combinado. Então eu acho que hoje a gente precisa sim de um movimento de reconexão, de combinações, de acordos, né, nas nossas tarefas. E acho que sim, o mundo do trabalho ele tem ele centraliza hoje uma coisa, um papel que no passado talvez fosse das famílias, né? Da Constituição. Da Constituição, família, né? Porque no final das contas todo mundo reclamando da macarronada da nona, mas era aquele movimento de conexão, cala a boca, ouve fulano, né? E porque a gente é um pouco assim de comando e controle, lá pelas tantas é bom que alguém nos diga como fazer as coisas, né? Somos humanos, minha gente, né? Você acha, Jana, que então a sua dica, né, nessa parte do mundo corporativo para a gente conseguir manter a nossa saúde mental seria reconectar? Exato. Você se reconectar com você mesmo, com a comunidade que você está. Exato. Essa é a sua dica para nós? Eu acho que esse entendimento do que nos trouxe até aqui, do conteúdo que a gente tem, dos nossos contextos, e esse reacordo, seja com o nosso líder, seja com o nosso colega, aquela composição pelo mundo do trabalho, porque ele, sim, é verdade, tem tomado 80% do nosso tempo, né? E como é que a gente, ao longo do percurso, vai colocando outras coisas para dar esse equilíbrio, né? Porque, às vezes, um evento que a gente faça na comunidade nos traz aquele jeito de sala que, quando a gente vai para uma apresentação, a gente não sabe fazer. Então, aquela experiência do palco que a gente foi lá, sei lá, né? Tô brincando aqui, mas quando a gente faz algum trabalho social, por exemplo, né? A gente traz para o mundo do trabalho. Então, não somos único, né? Temos que ter diferentes tarefas, diferentes composições. Mas, sim, eu gosto de começar pelo indivíduo, né? Perfeito. Saúde emocional começa por nós, né? Sim. Pelo nós,
cada um tem o seu cada um, né? Perfeito, né? Acho Se a que gente não se amar, não colocar limite, quem é que vai colocar? Exatamente. Começa por nós. exatamente, porque pode até ser que alguém coloque, mas aí não é um limite que te respeita, né? Aí a gente Você vai volta te para o falar. comando e controle, né? Então, exatamente, melhor vira o ciclo, né? sejamos democráticos e evoluídos, né? Perfeito. Criar esses espacinhos também, né? Porque afinal de contas o ócio é criativo, né? Muito obrigada, Jana. Assim, acho que Obrigada a deu... vocês. Muito obrigada pela participação. Então fica a dica, né? Reconecte. Exato. Né? Reconectar com você mesma. Muito bom. Obrigada, meninas. Obrigada a você.